Olá, seres! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar hoje a leitura de A Gênese, né? Que a gente estava de férias da Gênese. Agora nós já voltamos das férias da Gênese, né? Então a gente vai continuar. A gente tinha parado no capítulo 5, que trata de antigos e modernos sistemas do mundo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento, dos astros e da constituição do universo, há de, a princípio, ter se baseado unicamente que os sentidos percebiam. Ignorando as mais elementares leis da física e as forças da natureza, não dispondo, senão de vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do outro lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se eles lhe dissessem então que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos que o Sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não o permitia se comprovasse a esfericidade da Terra. Como aos demais haviam de supor que a Terra fosse uma bola, os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para... Perdão, eu vou reler. Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se, supondo a habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? Assim, menos possível houvera aparecido isso com o movimento de rotação. Quando, mesmo aos nossos dias, em que se conhece a lei de gravitação, se vê em pessoas relativamente esclarecidas, não percebessem que se vissem pessoas, só que pessoas realmente não esclarecidas percebessem esse fenômeno, como nos surpreendemos de que homens das primeiras idades... mexe toda vez nesse trem. Como nos surpreendermos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado? Para eles, pois a terra era uma superfície plana e circular, qual um nó de moinho estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Por se mostrar só sobre forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Sem nenhuma noção de espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significado firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego hermanos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados na abóbada, como lâmpadas suspensas dispostas numa única superfície, e por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tal como a que se vê no interior de certas cúpulas pintadas de azul figurado no céu. Uma nota de Allan Kardec. A mitologia hindu ensinava que ao entardecer, o astro do dia se despojava de luz e atravessava o céu durante a noite como uma face obscura. A mitologia grega figurava, puxado por 4 cavalos, o carro de Apolo, deus da beleza, da luz, das artes e da profecia, aproximando Anaximandro, 610-547 a.C., filósofo grego pré-socrático, considerou o infinito como o princípio do universo. De Mileto sustentava que, ao que refere Plutarco, que foi 50 a 125 d.C., escritor grego, o Sol era um carro cheio de fogo muito vivo que se escapava por uma abertura circular. Epicuro, 341-270 a.C., filósofo grego também, segundo uns, teria emitido a opinião de que o Sol ascendia pela manhã e se apagava à noite nas águas do oceano. Segundo outros, ele considerava esse astro uma pedra pómez, tomava por um ferro abraseado do tamanho de Peloponeso. Coisa singular, os antigos eram invencivelmente introduzidos a considerar a grandeza aparente deste astro
Registro, que perseguiam o filósofo temerário por haver atribuído aquele volume ao facho do dia, fazendo-se necessária toda a autoridade de Péricles, 495-429 a.C. Esse Péricles existiu. Político ateniense, Péricles foi discípulo de Anaxágoras, que foi acusado de impiedade para com os deuses e teve que sair de Atenas. Para salvá-lo, uma condenação à morte para que essa pena fosse comutada na de exílio. Flammarion, Estudos e Literatura sobre Astronomia, página 6. Diante de tais ideias, emitido no V século a.C., ao tempo da maior prosperidade da Grécia, não devem causar espanto aquelas que homens das primeiras idades faziam sobre o sistema do mundo. Se bem hoje sejam outras ideias, o uso das expressões antigas que se conservou, ainda se diz por comparação, a abóbada estrelada sobre a cúpula do céu. Igualmente conhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir a ideia de que a chuva que cai no céu tivesse origem na terra, onde ninguém via a subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de o sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva, e conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que aliás pareciam tão pequenos comparativamente à Terra, fez-se necessariamente fosse essa considerada como a coisa principal, o fim único da criação e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção de seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas das ciências que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamento do céu, destinados a recrear a vista dos habitantes da Terra. Não tardou, porém, ao se percebessem do movimento aparente das estrelas, que eles se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições. Semelhante observação, contudo, não teve durante longo tempo outra consequência, que não fosse de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a rasgar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias ingênuas constituíram no curso de largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmologias antigas. Só um momento. Gente, dá uma pausa só pra coisa séria comigo. Vou voltar aqui rapidinho só pra me ver que tá. Não mudei nada não. Essas ideias primárias e ingênuas constituíram no curso de largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram à base das cosmogonias antigas. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semisfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira. Oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou quando muito convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas qual o suporte da Terra? Fora inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação desde a dos indianos, que a diziam suportada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos ou por outras nas profundezas da terra ou debaixo desta. Não se sabia bem a morada dos réprobos, chamada de inferno, isso é, lugares inferiores e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto.
Sob o céu puro da caldeia da Índia do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se primeiramente que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, que não sentia a suposição de que se achasse sem presas à abóbada. Chamaram-lhe as estrelas errantes ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-lhes os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam, e em 24 horas. Círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontrava da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu segundo a latitude e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção das redondezas da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Pelo ano 600 a.C., Tales de Mileto, da Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo. Seu movimento anual em torno do Sol incorpora os planetas e cometas ao sistema solar. Hiparco de Alexandria, no Egito, em 160 a.C., inventa astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol e determina o ano tópico e a duração e as revoluções da Lua. Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam se a nutrir das velhas crenças. Cerca do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome, e que por perto de 15 séculos foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa primeira região, dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendida 11 céus ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida, transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel que dava movimento a todos os céus inferiores e o obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 12 céus estava Empíreo, habitação dos bem-aventurados, de dominação tirada do grego Pyropur, com Y, que significa fogo. Pir, né? Que é de piro, né? Pirofagia vem de fé. É só para eu entender na minha mente. Para além dos 11 céus estava Empíreo, habitação dos bem-aventurados. Denominação tirada do grego Pyropur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo. Longo tempo prevaleceu a crença em que muitos céus superpostos, o número deles, entretanto, variava. O sétimo era, geralmente, tido como mais elevado, donde a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Afora o movimento comum, os astros, Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em que 25.816
em 25.816 anos. Avaliação essa que denota o conhecimento da precessão dos equinócios, que se realiza em 25.868 anos. Que legal saber dessa informação. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto no ano de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável. Não tardou a desbancar o de Ptolomeu, segundo o sistema de Copérnico. O Sol está no centro e ao seu derredor os astros, que descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, na Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhe as fases e determina o tempo em que duram as rotações em torno dos seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva do sistema copérnico. Ruiu então a construção dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos. Volta aqui, rapidinho que eu só parei para anotar uma coisa, porque senão eu me esqueço. Eu vou ter que me render aos óculos. Tô começando a ficar velha. Velha não, antiga. Não sou velha, sou antiga. Só isso. Não sou velha, sou antiga, gente. Deixa eu falar isso, vamos lá. Eu vou voltar um pouco para eu não me perder. Eu vou voltar um parágrafo. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, na Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro do seu derredor e os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, na Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo em que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu então a construção dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se acham sujeitos. As estrelas deixam de estar confinadas na zona da esfera celeste para estarem regularmente disseminadas pelos espaços sem limites em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em Perdão, gente. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste para estarem regularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras mesmo, as que parecem tocar-se sendo aparentemente menores, as mais afastadas de nós, e maiores os que não estão mais perto, porém ainda assim a centenas de bilhões de léguas. Nossa, peraí que eu tô perdida aqui, que não tem hora que esse trem me faz perder aqui, ó, volta. Isso, página aqui. Os grupos tomaram o nome de constelações, mas não são dos que agregados aparentes causados pela distância.
Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou a árvore de uma floresta formam. Os olhos de quem as observa colocado num ponto fixo na realidade, porém tais agrupamentos de estrelas não existem. Se nós pudéssemos transportar para a reunião uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma desmancharia, e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora, não existindo esses agrupamentos, senão na aparência, é ilusória a significação de que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui somente na imaginação pode existir. Para lhe distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior, ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira. E para representá-las, atribuíram-se-lhe as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria e em nenhum caso, guardando qualquer relação com seus grupos das estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo dos que se constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado ao nome do asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio não tiveram de sustentar contra os preceitos e, sobretudo, contra o espírito da seita, interessada em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrotar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público iniciado nas novas ideias entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos os que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Qual grande é o universo em face das mesquinhas proporções que os nossos pais lhe assinavam? Quanto é sublime a obra de Deus, desde que vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo de esforços do gênio, que de devotamento se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Estava, desde então, aberto ao caminho em que os ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de complementarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservavam nome, por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem são circulares, mas eclipses das quais o Sol ocupa dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado de conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Uranofragia geral. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os sóis, os planetas, satélites, cometas, a gente vai falar sobre tudo isso. A Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, externa sucessão dos mundos, a vida universal e a diversidade dos mundos. A gente vai falar um por um aqui, parece. O espaço e o tempo. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal essa. O espaço é a extensão que separa os dois corpos, na qual certos sofistas deduziram que de onde não haja o corpus não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia para estabelecer que o espaço é necessariamente infinito, alegando que certo número de corpos infinitos não poderiam formar uma série infinita, e que onde acabassem os corpos igualmente o espaço acabaria. Também definiriam o espaço como lugar onde se movem os mundos. O vazio
vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições que nada definem nos tratados onde repousam. O espaço é uma dessas palavras que exprimem uma ideia primitiva e axiomática de si mesma, evidente a respeito delas as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço. E eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se às investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que para num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos uma extensão a percorrer. Para figurarmos quanto nolo permitiram as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica que percorre milhares de léguas por segundo, e que mal tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas, nos achamos num lugar onde apenas divisamos a Terra sobre o aspecto de pálida estrela. Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebíveis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar das profundezas do céu, como também o próprio Sol, como tendo seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estrelíficas, passagens suntuosas onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas padarias terrenas. Ora, há sempre poucos e muitos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas que se separam da Terra. Milhões de mundos nos passaram sobre as vistas. Entretanto, escutai, em realidade não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, centenas de vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo teremos avançado. Vou recomeçar um parágrafo aqui. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e chamamos terra. Eis aí o que é o espaço. Como palavra espaço, tem também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata, relacionando com o todo infinito. O tempo é a sucessão das coisas, está ligada à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos a origem do nosso mundo na época primitiva em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão. Numa palavra, no começo da Gênese. O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza, e ninguém pode dizer em que época de século nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas silêncio soa na sincera eterna, mas silêncio soa na eterna a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço, e desde então, à tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a Terra, o tempo substitui e durante uma determinada série de gerações, contratar-se-ão anos e os séculos. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvado sobre o peso da vestutez, ele se apagará do livro da vida, para aí não mais reaparecer. Interrompe-se, então, a sucessão dos eventos. Cessam os movimentos terrestres que mediam o tempo e o tempo acaba com eles.
Essa simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo e que alimentam e deixam que ele se extingua, basta para mostrar que, visto no ponto, ouvemos colocar-nos para os nossos estudos. O tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar e que a sua queda é medida. Tanto os mundos na vasta amplidão, quanto tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente a sua luz imóvel e a imensidade dos céus. Intensamente sem, imensidade sem limites e eternidade sem limites. Tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador, que atravessa sem jamais encontrar o que o detenha as incomensuráveis distâncias do espaço, e do geólogo, que remonta além dos limites das idades o que desce da profundeza da eternidade, deixa eu só botar aqui uma coisa, porque... Ó, eu perdi aqui. Ó, que remonta além dos limites das idades ou que desce às profundezas da eternidade de falsos escancaradas, em que ambos um dia se perderão. Atuam em concordância, cada um na sua direção, para se adquirir essa dupla noção do infinito, extensão e duração. Dentro dessa ordem de ideias, fácil nos será conceber que, sendo o tempo apenas da relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, esse número nunca representaria mais que um ponto na eternidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto de extensão. Assim, por exemplo, estando séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre. Dentro dessa ordem de ideias, fácil não será conceber que, sendo o tempo apenas em relação às coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milhares para formar um número colossal, este número representaria mais que um ponto na unidade, do mesmo modo que milhares de léguas adicionadas a milhares de léguas não dão mais que um ponto na extensão. Assim, por exemplo, estando séculos fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever em um número tão longo quanto o equador terrestre e supor nos envelhecidos desse número de séculos, sem que na realidade a nossa alma conte um dia a mais. E juntando a esse número indefinível de séculos uma série de números semelhantes, longa como daqui ao Sol, ou ainda mais consideráveis, se imaginávamos viver durante a sucessão prodigiosa de períodos seculares e representados pela adição de tais números, quando chegássemos ao termo inconcebível, o amontoado de séculos que nos passaria sobre a cabeça, seria como se não existisse. Diante de nós estaria sempre toda a eternidade. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela, não há começo nem fim, tudo lhe é presente. Se os séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, que vem a ser a duração de uma vida humana? A matéria. À primeira vista... Isso foi uma pergunta que ficou aí, hein? Se séculos de séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, o que vem a ser a duração de uma vida humana? É só uma passagem, gente, muito curta, muito curta. Quanto mais eu tô me conhecendo, mais eu tô sabendo que ela é curta. E olha que eu nem sei ainda de onde eu vim. Mas eu suponho. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui, vamos voltar. Outro tópico, agora nós vamos falar sobre a matéria. À primeira vista, não há o que pareça... Nossa, eu tô rindo aqui, peraí. À primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado e não tem isso tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza nos fazem passar diariamente ante o olhar, haverá duas que revelem perfeita identidade, ou somente paridade de composição,
quanta dessemelhança sobre os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um flerte de outro entre a molécula aquosa da nuvem e a do mineral que forma? A carcaça óssea do globo, que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias concebidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista de constituição íntima, quer pelo prisma das suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos que a matéria nos se apresenta, as variedades que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que as governam. Tive até que parar aqui. Nós estamos com uma presença muito especial nesse momento aqui. Mais que uma, eu acho. Mas eu acho não, né, gente? Mas calma aí. Muito, por isso que eu tive até que parar. Eles chegam de mansinho e esses eles não assustam. Perdão, gente. Não vou parar, não. Muito obrigada pela presença de todos. Não é o momento ainda, né? Eles sabem disso. No teoro que é difícil conter a energia positiva dessa galera com relação a gente. Nós precisamos ser mais luz, porque ficar perto dessa galera é difícil. Não dou conta, não. Gente, muito obrigada, mas deixa a gente voltar aqui que eu preciso continuar, sério. Oh, Deus me perdoa, gente. Não é zoeira. Desculpa. Só um minuto. Me desculpem agora, mas calma, eu consigo voltar. A gente continuar a leitura. Gente, eu preciso deixar isso registrado aqui, né? Porque começou o negócio a acontecer e eu tava gravando, então não tem como eu dizer, mas o que eu posso dizer é que assim, eu sou só um grão de areia, só um pedacinho da engrenagem que tá sendo um canal de ajuda pra qualquer coisa que seja, e isso tem feito eu me melhorar muito como pessoa, porque eu tenho buscado me consertar muito, muito. E é muita emoção pra mim ainda falar sobre algumas coisas, receber algumas presenças. Eu não vou mais esconder isso, porque a minha vida inteira isso aconteceu. E eu não duvido de mim, eu não duvido de quem tá comigo, de quem anda comigo, de quem tem me ensinado, de quem tem me ajudado, de quem eu posso ter pedido ajuda também, porque, né, que protege, mas eu sou só uma engrenagem, eu não sou ninguém, nós não somos ninguém. Ao mesmo tempo, nós somos muito únicos, porque cada pequena engrenagem desse mundo, se desconecta, ela estraga todo o resto. Tipo aqueles desenhos que a gente via dos relógios grandão, que o cara jogava um palitinho que enrolava tudo. Da mesma forma, se a gente tira uma rodinha dessa engrenagem, a gente precisa ou substituí-la, mas ela pode gerar um problema. Então nós não somos ninguém, e ao mesmo tempo nós somos muito dentro da nossa individualidade. Então assim, busquem se melhorar, busquemos nos melhorar, busquemos ser melhores. E eu não falo aqui nem sobre Deus, porque isso é já o mínimo que a gente tem que pensar, que a gente tá aqui porque tem realmente algo superior que criou a gente, pôs a gente aqui, que mantém a gente, que dá essa energia de fé. Mas pensemos em nós melhorar, em nós, por nós. É muito bom. Vamos voltar? Ainda há muito, né? Mas
Esqueçam-se do que as pessoas pensam. Assumam suas verdades. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Assumam as suas verdades. Dentro de, claro, do respeito social, do respeito moral, mas assumam suas verdades. É possível. É lá, vambora. Obrigada, galera, pela visita. Agora vocês deixam eu voltar pra minha leitura. Ai. Perdão, gente. Vamos voltar aqui. Vou voltar porque eu perdi, então assim, né? Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais semelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos que a matéria se representa, variedades em que transforma a direção das formas inumeráveis que as governam. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em que seus próprios adeptos ainda reguelavam para o domínio da magia, essa nova ciência, que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente da maneira bem mais sólida do que das suas irmãs mais velhas, no método experimental, a química, fez tábua rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordavam em conhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação das diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água, que são igualmente descomponíveis e produtos de certo número de equivalente gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria resultante do movimento universal que esta se acha submetida e de uma combustão sensível ao latente. Em compensação, a química fez surgir considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias que os diversos corpos que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, no trabalho em que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até hoje pôde induzi-los a frações relativamente mais simples que eles próprios. Nota de Allan Kardec. Os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre, o iodo. Entre os metálicos, o ouro, a prata, a palatina, o mercúrio, o chumbo, o estanho, zinco, o ferro, o cobre, o arsênio, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio, etc. E os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos de Mendeleev, de 1834 a 1907, um químico russo. A química cataloga 105 elementos, dos quais são encontrados na natureza, e os demais chamados... Espera aí, gente. Transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio. Foram sintetizados em laboratório. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Também se sabe que os elementos químicos são decomponíveis em subpartículas, mas importantes são o próton, o nêutron e o elétron. As mais importantes são próton, nêutron e elétron. Deixa eu voltar aqui porque eu vou ter que voltar à leitura. Aqui. A gente leu a nota de Allan Kardec. Então agora a gente vem aqui pro... Mas onde param as
apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma aparência como realidade, onde o prático levanta o céu e percebe o começo das coisas, o olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê os materiais constitutivos do mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do seu aparecimento, repartida em corpos solidários entre si durante a sua vida, e que um dia os materiais se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da imensidão. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não poderemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas. Sobre essas questões, calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. A com que nos ocuparmos, porém, não pertence a esse número. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número, perdão. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, eu direi, abraçai, se for possível, com o olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitir a unicidade da matéria, impossível será explicar. Já não direi somente os sóis e as esferas, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção do inseto. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido as suas transformações e as condições em que essas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere a presença dos fluidos propriamente ditos, isso é, toda vez que eu subo o negócio, eu perco tudo. Aos corpos imponderáveis, quer revistos os caracteres e propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos uranógrafos. As leis e as forças, isso mesmo. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos, uma dessas nereidas, miseráveis animálculos que da natureza não mais conhecem do que os peixes ictófalos e as florestas submarinas, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo, de basear as suas apreciações num raciocínio conjectural extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo das suas observações? Se agora, por um efeito maravilhoso do seu novo poder, esse mesmo ser chegasse a se elevar acima das suas trevas eternas, à superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação banhada pelo sol fecundamente e dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele então das suas antecipadas teorias sobre a criação universal, teoria que se apagaria logo diante de uma apreciação mais ampla, mas ainda relativamente tão incompleta quanto a primeira? Tal é, os homens, a imagem da vossa ciência toda especulativa. Vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu, que apenas sou como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, malgrado a aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram como habitantes da Terra, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram
que presidiram às metamorfoses da matéria, as leis universais e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. Em outros mundos, as formas se apresentam sobre outros aspectos, revelam outros caracteres desconhecidos na Terra e na imensa amplidão dos céus. Forças em número indefinido se têm desenvolvido numa escala inimaginável, cuja grandeza tão incapazes somos de avaliar, como é o de crustáceo no fundo do oceano, para aprender a universalidade dos fenômenos terrestres. Ora, assim como só há uma substância simples primitiva gerada de todos os corpos, mas diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal diversificada em seus efeitos, que pelos desígnios eternos foi soberanamente imposta à criação para lhe imprimir harmonia e estabilidade. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo: unidade, variedade. Remontando as escalas do mundo, encontra-se a unidade de harmonia, de criação, ao mesmo tempo de uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde esse último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei da continuidade. Considerando as forças em si mesmas, podem-se formar com elas uma série, cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Essas múltiplas forças indefinidamente variadas, segundo as combinações da matéria localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. A natureza jamais se encontra em oposição a si mesma. Uma só é a divisa do brasão do universo: unidade e variedade. Remontando a escala dos mundos, encontra-se unidade de harmonia e de criação, ao mesmo tempo que uma variedade infinita no imenso jardim de estrelas. Percorrendo os degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, patenteia-se a grande lei da continuidade. Considerando as forças em si mesmas, pode com elas uma série cuja resultante, confundindo-se com a geratriz, é a lei universal. Eu vou voltar aqui porque tem duas notas dele que eu quero ler. Essa aqui ele fala, nota de Allan Kardec. Tal também é a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após haverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas os horizontes desse mundo. Compreendem, então, que ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhe ocultam mistérios que só posteriormente lhe desvendam, à medida que, depurando-se, eles se elevam, desde que, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo veem-se forçados a reconhecer a própria cegueira, o quão longe estavam de verdade. A próxima nota dele. Tudo o que reportamos ao que conhecemos e do que escapa à percepção dos nossos sentidos, não compreendemos. Como não compreende o cego de nascença os efeitos da luz e da utilidade dos olhos? Possível é, pois, que noutros meios o fluido cósmico possua propriedade, seja suscetível de combinações que não fazemos nenhuma ideia, produz efeitos apropriados à necessidade que desconhecemos, dando lugar a percepções novas ou a outros modos de percepção. Não compreendemos, por exemplo, que se possa ver sem os olhos do corpo ou sem a luz. Quem nos diz, porém, que não existam outros agentes afora a luz,
a luz aos quais são adequados organismos especiais, a vista sonambúlica, que nem a distância, que nem os obstáculos materiais e nem a obscuridade detêm, nos oferece um exemplo disso. Suponhamos que num lugar qualquer os seres sejam normalmente o que só excepcionalmente são os nossos sonâmbulos. Eles, sem precisarem da nossa luz, nem dos nossos olhos, verão o que não podemos ver. O mesmo se dá com todas as outras sensações. As condições de vitalidade, de perceptibilidade, as sensações e as necessidades variam de conformidade com os meios. Não podeis apreciar esta lei em toda a sua extensão, por serem restritas e limitadas às forças que representam no campo das vossas observações. Entretanto, a eletricidade e a gravitação podem ser consideradas como uma larga aplicação da lei primordial que impera para lá dos céus. Todas essas forças são eternas. Explicaremos neste termo, e universais como a criação. Todas são eternas e universais como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou ocultas nos outros, mas afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da natureza, onde quer que eles se executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. É isso, nós ficamos por aqui hoje. Tem até um estralado nos dedos, gente, isso não pode não, mas assim, nós ficamos por aqui hoje e até o próximo vídeo. Um beijo!